Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor e dando prosseguimento, à nossa série de mensagens sobre desenvolvendo a nossa fé, acompanhados de alguns personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um personagem com uma vida muito interessante. Por que interessante? Porque a gente vai perceber uma dualidade na vida deste personagem. É um personagem que, embora tenha sido designado, chamado por Deus para servi-lo, com uma missão especial, que era liderar o seu povo, mas em contrapartida, ele fez muita coisa que desagradou a Deus. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. E isso serve de lição para nós, que Deus nunca desiste de nós, mesmo que a gente às vezes desista dele. Então eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que está em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 32, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apegaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O escritor aos Hebreus então faz questão de mencionar esses personagens do passado, homens que alguns deles a gente tem falado, alguns deles a gente já tem mencionado como promotores da fé no Senhor. O personagem de hoje é Sansão. Como eu disse, um personagem um tanto controverso, né? E o escritor aos Hebreus menciona Sansão como alguém usado por Deus e que, apesar dos pesares, foi alguém que venceu naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Na verdade, a gente vai trabalhar o desenvolvimento da nossa fé no personagem Sansão à luz das suas fraquezas, ou da sua maior fraqueza. Que Sansão foi um homem muito tentado e que se deixou muito levar, caindo em tentação. Quem foi exatamente Sansão? O seu nome já significa algo muito especial. Quer dizer distinguido, separado ou forte. E a gente conhece, pela história de Sansão, que a sua força estava nos seus cabelos, de uma forma sobrenatural de Deus, que o dotou de uma força descomunal, e por conta disso Sansão se via muitas vezes muito vaidoso e fazia uso errado dessa força descomunal que possuía, vinda da parte de Deus. Sansão ele foi usado para libertar o seu povo, e durante 40 anos eles haviam sido subjugados pelos filisteus. Então Sansão reaparece nesse contexto para promover essa libertação do povo, dessa escravidão, desse domínio. A sua mãe era estéril, então o seu nascimento se deu de uma forma muito especial, muito milagrosa, né? Foi um milagre na vida da mãe de Sansão, e o seu nascimento foi anunciado e logo em seguida confirmado, pelo próprio Deus. Quando ele liderou o povo de Israel, ele liderou o povo por 20 anos. É um bom tempo, São muitos anos de vida dedicado a um ministério que tinha tudo, de fato, tinha tudo para ser um lindo ministério na presença de Deus. Mas, como a gente vai caminhando, a gente vai percebendo aqui que nem tudo foi do agrado de Deus na vida de Sansão. Então, vamos trabalhar essas mensagens
porque serão 2 mensagens só a respeito desse personagem, Sansão. Então, nessa primeira mensagem, a gente vai começar caminhando sobre o aspecto mais contundente, mais visível na vida de Sansão, que era a tentação. E isso é algo que tem perturbado a vida de muitos cristãos hoje. Como lidar com a tentação? Eu diria que a tentação em si, ela não é o problema. É uma arma, é uma estratégia de Satanás para atingir a vida dos cristãos. Mas então não é exatamente a tentação o problema. O problema é que muitas vezes a gente não consegue resistir e caímos em tentação, seja no aspecto que for. Então, algumas categorias da tentação. Vamos pensar sobre isso. A primeira é a tentação material. É aquele desejo forte de ter coisas, de possuir. Pode ser coisas grandes, coisas pequenas, não importa, mas a pessoa fica cega por aquela coisa e muitas vezes trabalha, às vezes uma vida inteira, um longo tempo para ter dinheiro, para comprar alguma coisa e no final das tantas aquilo é apenas um bem material. Mas há pessoas que são dominadas por esse desejo de ter, de possuir coisas. Uma segunda categoria de tentação é a tentação pessoal, é o desejo de ser alguma coisa, de ter status, de ter posição, de ter poder. Pessoas que passam, às vezes, um longo tempo da sua vida lutando para ter uma posição e, às vezes, até passando por cima de pessoas, de valores, de critérios, para chegar a uma determinada posição. E, ao chegar lá em cima, percebe-se que é apenas uma posição social. Muita gente vivendo de aparência, porque acha que a posição, o status, é tudo aquilo que ele sempre desejou, e ele se sente feliz com isso, se sente bem, estando numa posição, ainda que tenha prejudicado pessoas, ainda que tenha até mesmo perdido família nesse percurso, e gasto tempo à toa, mas ele chegou naquela posição que ele sempre desejou chegar. E uma terceira categoria da tentação é a questão da tentação sexual, ou seja, normalmente aquela tentação do indivíduo tem pelo sexo oposto, aquela atração muitas vezes descontrolada, aquela atração que lhe cega os sentimentos, as emoções, e ele tem aquela atração pelo físico, não é? Ele é fortemente atraído por isso. Neste caso aqui, cabe a gente falar sobre Sansão. Sansão era aquele indivíduo que tinha uma atração forte, né, pelo sexo oposto. E ele então vai em busca de uma pessoa que ele não deveria, mas por ser uma mulher atraente, ele então vai em busca desta mulher, que era do povo inimigo, uma filisteia. Esse desejo é um desejo de usufruir do corpo da outra pessoa. Não há sentimento, né? Não há amor nenhum, ele apenas quer usufruir do corpo da outra pessoa. Seja um homem, seja uma mulher, é uma atração muitas vezes irresistível, que numa linguagem mais popular a gente chamaria de tara, né? A pessoa tem uma tara pelo sexo oposto. Pois bem, há alguns elementos que compõem essa caminhada da tentação. Primeiro é que ela é gradual, né? O inimigo, porque nos conhece muito bem, conhece nossas fraquezas, conhece nossos medos, nossos desejos. Então, ele vai pouco a pouco preparando um caminho, preparando a situação para que, de alguma maneira, você vá se interessando, vá se sentindo atraído por aquela determinada coisa, por aquela determinada pessoa, naquela determinada situação. É uma coisa que vai num crescente, né? Eu costumo dar curso de noivos na igreja e eu sempre falo aos noivos assim: vocês precisam criar cercas invisíveis em volta de vocês. Então o indivíduo está lá no trabalho e aí chega uma mulher muito bonita, faz um elogio para ele, e se ele esticar essa conversa, né, ele já está de alguma maneira abrindo a cerca, mas precisa criar limites,
Então uma forma de impedir, por exemplo, se alguém chega para mim e vai dizer, nossa, você está muito bonita, eu vou dizer assim, a minha esposa que me fez assim, me preparou, né, cuida de mim e tal. Então eu já estou dizendo, eu sou casado, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me valoriza, eu tenho alguém a quem eu preciso dar contas, prestar satisfações e retribuir o que eu tenho recebido. Então são mecanismos que a gente pode criar para ir resistindo, porque ela vem passo a passo, é gradual, há uma aproximação, às vezes lenta, daquela situação, e a tentação vai promovendo isso. Vejam que o diabo, quando tentou Jesus, tentou 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até o momento em que Jesus definitivamente deu o ultimato a ele, resistindo às suas tentações. Outra coisa importante a gente perceber sobre a tentação é quando a gente provoca uma racionalização. Quando a gente quer explicar muitas vezes o inexplicável. Quando a gente quer dar argumentos a alguma coisa que a gente nem deveria ter começado. E a gente quer de alguma maneira dizer para nós mesmos, não é? Justificar-nos a nós mesmos o porquê de ter acontecido aquilo, o porquê de ter cedido àquela tentação. E racionalizar foi a maneira como Sansão muitas vezes explicava as suas quedas, né? Quando ele se firmava na sua força para dizer assim, eu não vou cair, nisso aí eu não vou cair, eu tenho força suficiente para resistir, eu sou tal, eu não vou cair. Mas esse é o argumento mais gostoso que Satanás gosta de ouvir. É a resposta mais gostosa que Satanás gosta de ouvir da gente. Ele diz, não, eu não vou cair. Esse eu já subentende que eu estou confiando apenas em mim mesmo e não em Deus para me dar força e resistência. Uma terceira característica da tentação é que ela é personalizada, ou seja, a gente foca em alguma coisa. A gente direciona o nosso desejo numa direção e a gente perde a noção do que está em volta e a gente fica tão focado naquilo que a gente começa a viver em função de atingir aquele objetivo. Quando Sansão desejou uma mulher filisteia, ele foi aos seus pais e disse assim, olha, eu conheci uma mulher, providencie trazê-la para mim. E os pais argumentaram com ele, filho, é um povo inimigo, a gente não deve se misturar com eles, não deveríamos estar envolvidos, não, mas eu quero aquela. E ele ficou tão sedento por aquela mulher que acabou tomando-a como esposa. E para piorar a situação, depois de ter se envolvido com uma mulher do povo inimigo, filisteia, com a qual ele casou, depois ele ainda se envolveu com uma outra mulher, uma prostituta, e com quem a gente sabe o final da história, né, que deu cabo de toda a sua vida, e se deixou ser dominado por ela, se deixou ser iludido, enfim. Então ele fixou que ele queria aquele objetivo. E ele fez de um tudo, usando inclusive a sua força espiritual, a sua força dada por Deus, para atingir aquele objetivo errado. Ah, meus queridos, quantas vezes a gente esquece desses, vamos dizer assim, desses elementos, né, que compõem a tentação, e a gente não percebe muitas vezes quando está sendo tentado, ou não percebe quando está cedendo pouco a pouco uma tentação. A gente não percebe que isso está, de alguma maneira, tomando conta da vida da gente. E aí a gente entra num quarto elemento da tentação, que é o fato de ela tomar conta do nosso emocional. As atitudes de Sansão, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, eram tomadas pelo emocional. Houve uma situação muito interessante. Sansão propôs um enigma para os filisteus. Eles, de alguma maneira lá, descobriram o enigma. Sansão teve de pagar a eles o resultado daquele enigma. Cumprir, né, a promessa que ele havia feito. Mas mesmo assim, ele ficou com tanta raiva, que ele usou a sua força para ir lá e arrasar com aquela gente.
Quantas pessoas usam da sua fúria para racionalizar muitas vezes os seus atos errados? Quantas pessoas que, sabe, perdem a noção do seu emocional, perdem o controle do seu emocional para depois querer justificar alguma coisa. Você conhece gente assim? Ah, eu conheço algumas. São pessoas que esquecem daquilo que é importante, que é o autocontrole. Daquilo que a Bíblia nos propõe como autocontrole, autodomínio. E Sansão não tinha isso. Sansão se deixava levar pela fúria, Sansão se deixava levar pelo seu emocional e com isso depois queria tentar consertar erros que ele mesmo havia criado. Tentar consertar situações que ele mesmo havia se deixado embarcar nelas. Infelizmente, muitas pessoas agem assim. Mas a proposta que nós temos para você, para mim, né, para nós crescermos e desenvolvermos a nossa fé à luz do comportamento ou dos comportamentos de Sansão é que a gente deve considerar a resistência da tentação, ela está em Deus. Ela está na palavra de Deus. Por mais que Sansão tivesse toda aquela força, houve um momento na vida dele, quando ele disse, vou me levantar, vou enfrentar os filisteus, e vai ser como antes, a palavra de Deus vai dizer que ele não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Quantos cristãos estão aí vivendo uma vida cristã de fachada, crendo e acreditando na sua própria força pessoal, dizendo, nisso eu não vou cair, eu vou resistir, quando já não sabem mais nem orar e nem confiar em Deus. Deixam de buscar na palavra a resistência. Deixam de buscar em Deus, através da oração, a resistência. E quando a gente vê, são crentes que estão cedendo a tentações, são crentes que estão caindo vergonhosamente nas tentações. Não estão sabendo como resistir. Fiquemos aqui nesta primeira parte com esta mensagem. A nossa resistência, ela está em Deus. Não se esqueça disso. Deus abençoe você. Amém.